a semana? Ah, foi legal até. Um pouco cansativo no trabalho, mas nada que não dê pra aguentar. Não, nada que a gente não esteja acostumado. Isso. Oi, Kátia. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu ver quem ainda falta, só para ver se eu começo a falar, que eu estou tentando segurar minha língua dentro da boca para começar. Falta acho que já dá para começar. Faltam só 3 pessoas, então a gente começa a bater o papo. A gente pode começar, pessoal? Vocês têm alguma coisa que vocês prefiram dar uma seguradinha? Pode ser? Por mim, pode começar. Então tá, vamos alongar. Querer ter essa medalha de educação física vai sair correndo, né? Eu mandei para vocês a apresentação ali. Eu não vou ficar fazendo a chamada conforme cada um entra na aula. Eu já tenho o nome da pessoa ali no vídeo e eu estou fazendo a chamada por ali, tá bom? Então, as presenças eu estou dando conforme entra na sala, eu já dá o oizinho aqui. Só vou pedir para quando entrar, abrir a câmera para a gente ver a pessoa, tá bem? Então, sempre que a gente começar a aula, abre a câmera, dá um oi e depois aí fiquem à vontade. E durante a aula também a gente vai conversando, vai sempre ter algum tipo de interação, então a gente vai poder se ver um pouquinho mais e conversar. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo da aula, mas eu mandei para vocês a apresentação ali no grupo. Então, quem tiver algum problema de conexão, eu vou pedir, acho que foi a Paula na aula passada, me sinalizava. Então, por favor, se der alguma travada no compartilhamento ali da apresentação, quando estiver passando os slides, quando eu vou e volto da câmera para o PowerPoint, às vezes ele trava. Aí me avisem, tá bom? Tá bem. Kátia, tu tá com a mão levantada. Se quiser continuar, fica à vontade. Só para avisar que tu tá com a mãozinha lá dando uma abanada. Não sei se tu quer falar mesmo. Não? Então tá. Não precisa nem levantar a mão se quiser, tá? Já pode falar direto. E se quiser levantar a mão no vídeo, tá aqui, a gente está se enxergando. Vou compartilhar a apresentação, tá bem? Aí eu vou fazer as considerações sobre as atividades, vocês vão entender um pouquinho. E começando. Tá aparecendo para todo mundo? Sim. Sim. Ok. Então, aqui só para mostrar que a gente está, então, na aula de hoje de marketing, né? Estamos na aula 2. Essa foi a atividade que eu passei para vocês com relação à posição competitiva, se chama essa matriz, tá? Então, isso é uma matriz de competitividade, onde a gente faz uma análise a gente faz análise de algumas características, define estabelecimentos, define características, e a gente vai avaliar, vai dar pesos de 1 a 3 para chegar no resultado somatório. Ok? Só um minutinho que tem alguém entrando no vídeo. Tá. Então, feita aquela análise que vocês fizeram, que vocês definiram 3 estabelecimentos, pegaram como ponto inicial, um ponto de partida, e definiram outros 2, definiram características que vocês acham relevantes, tá? O que são isso? São fatores-chave decisórios de compra. Tá? Então, essas características, elas são fatores-chave decisórios de compra. O que vai fazer, o que vai interferir na minha decisão de escolha.
eu como cliente, ou o que o cliente da minha empresa vai estar levando em consideração. Eu vou mostrar como eu fiz essa análise, eu já olhei os resultados que vocês me passaram, as planilhas, tá? E aqui eu vou fazer uma de fora para não trazer um caso específico de vocês. Eu peguei aqui 2 clientes avaliando restaurantes de Santa Cruz do Sul dentro do mesmo padrão. Então, eu não criei um comparativo para diferenciação muito alta. Um sushi com o chefe Davi, não. Eu procurei dentro da mesma linha de preço, tá? Dentro do mesmo padrão, o que diferencia e qual a posição para trazer para vocês uma análise bem exata de como usar essa planilha competitiva, tá? De competitividade. Então, eu comparei o Guto 350 com o Tutu e o Gelada. Caso vocês não conheçam algum, depois vocês podem pesquisar. Mas são 3 restaurantes que têm mais ou menos um padrão. Analisei a resposta de 2 clientes, tá? Então, peguei 2 clientes, fiz uma avaliação, uma entrevista com esses 2, perguntando de 1 a 3, qual a nota que você dá para o Guto 350 quanto à localização, e aí fiz toda a avaliação das características do Guto. Do Tutu, as características e fui botando os pesos ali, a nota que a pessoa foi dando. Gelada, a mesma coisa. Isso a gente deve fazer com aproximadamente 10 pessoas, no mínimo, para ter uma amostragem, tá? A gente acaba tendo algum tipo de interferência no resultado. E não nos ajuda tanto quanto a gente conseguir fazer com mais de uma pessoa e fazer um somatório dos resultados. Por que botar de 1 a 3? Porque o que nos interessa é o resultado final, que é o somatório desses números. Eu achei maravilhoso que vocês criaram legendas. Exatamente. A legenda, ela ajuda muito, porque ela... Só um pouquinho que a Camila está entrando, gente. Oi, Camila. Boa Camila? noite. Olá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então tá, Camila, eu já tinha começado o conteúdo fazendo. Ai, que amor! Quem é que tá ali? Essa é minha filha. Tudo bom? Prazer, filha da Camila. Que linda. A minha filha pediu para participar hoje. Eu disse: não pode. Adora estar junto. Eu estava fazendo, Camila, aqui uma análise apresentando o que a gente chama de matriz de competitividade, tá? No final da aula passada, eu passei uma tarefa e o pessoal me respondeu essa tarefa e eu estou apresentando como usar isso como ferramenta, tá? Então, é feita aquela grade, as respostas e como isso é usado, ok? Eu estou fazendo agora, vou voltar para o compartilhamento da tela. Tá enxergando, Camila? Voltou aí, pessoal? Tudo ok? Tô sim. Voltou. Tá. Então, chega no final, a gente faz um somatório e vai ter um número. Esse número final, ele é que vai nos dizer como cada um desses estabelecimentos está quanto à diferenciação dentro desse segmento, tá? Depois que se chega nesse resultado, a gente faz, então, uma análise em cima disso. Aqui eu coloquei análise colocando o posicionamento dos 3 é similar com pontos de convergência, porque a gente vê que tem notas muito parecidas em alguns critérios, tá? Pode entrar numa análise específica de cada um dos fatores também. O Tutu está numa posição de diferenciação com uma maior pontuação referente com relação aos outros. E analisando os resultados específicos, a gente identifica pontos de melhoria em cada um, se isso for de interesse do restaurante, porque aqui a gente consegue ter como os clientes estão percebendo esses estabelecimentos quanto a esses critérios. Localização, estacionamento, quantidade de mesas. Quantidade de mesas, ele dá o espaço, como os clientes estão se sentindo com relação ao espaço físico daquele local. A qualidade percebida da comida, a entrega e o atendimento, tá?
pode ser aberta essas características. Eu procurei fazer de uma maneira sucinta para que a lógica vocês tivessem ali, para chegar no peso e conseguir ter uma pontuação. Mas essa quantidade de fatores decisórios, ela vai variar conforme o negócio que está sendo avaliado, tá? Então, pode abrir muito essas características. E também, aqui, o ideal, ouvir de aproximadamente 10 pessoas ou mais, conforme também o segmento. Essa questão de amostra, eu posso, se vocês tiverem interesse, vocês me falem, que a parte de pesquisa a gente pode fazer uma aula onde eu vou apresentar algumas ferramentas de como fazer algumas pesquisas, como definir uma amostragem, o universo, a amostra. Isso interessa para vocês ou eu vou adiante? Eu acho que pode mostrar. Tá. Acho que seria interessante. É legal. Tá. Eu também acho que poderia. Tá, eu vou trazer de uma maneira bem prática algumas ferramentas de pesquisa, como definir o universo, a amostra, e vou chegar nas quantidades, ok? Então, para a próxima aula eu entro na parte de pesquisa, tá? Ficou claro para vocês como usar essa matriz de competitividade? Ficou assim, aham. Ficou bem. Tá. E vocês entenderam a facilidade de fazer dessa forma do que ficar de uma. Qual o problema de por que se usa matriz de competitividade e ferramentas de pesquisa, né? Levantamentos para a gente ter análise de concorrência? Porque a gente tem que sair da subjetividade e entrar no dado, no número. Uma coisa é a Camila faz parte da Ideal e diz assim: ai, eu acho o preço da Ideal muito bom. Não entendo por quê. E aí algum fator de dificuldade, alguma coisa. Aí chega a Kátia e diz assim: na Super Legal os preços são ótimos, são tudo maravilhoso. Entende que ótimo, bom, ele é subjetivo, a gente não está quantificando, a gente não tem uma informação referente a mercado. Como essas empresas estão posicionadas no mercado com relação a preço. O que vai me dizer isso são ferramentas que fazem uma avaliação competitiva. O que está me diferenciando? Como eu estou sendo percebido de fato, com números. Então, ali, se eu quiser avaliar preço, eu enxergo que o Gelada tem 1 ponto a menos do que todos os outros. Então, de alguma forma, o preço está sendo percebido. Aí eu posso entrar numa pesquisa específica para avaliar esse fator, se isso estiver interferindo no meu negócio, no meu resultado. Entendeu? Tá? Aham, dependendo assim. Então, todas as ferramentas, elas são para sair da subjetividade e ir para algum dado que a gente possa usar essa informação e definir. Eu preciso reorganizar, redirecionar, ou o meu resultado está excelente, eu não preciso fazer nada. Tá? Mas isso, o que vai me dizer, talvez eu esteja perdendo o mercado. O que vai me dizer isso é algum tipo de ferramenta de competitividade. E essa daqui é uma ferramenta que eu gosto muito, porque a gente define fatores que são importantes e decisórios daí no momento de compra. Ok? Agora eu vou um pouco adiante. Vamos lá. E travou meu PowerPoint. Ai, tão ruim. Tá. Todo mundo leu o texto do Michael Porter, algumas pessoas leram. Quero que vocês tragam um pouquinho do que vocês entenderam. Bem super, pode ser bem simples, tá? Mas eu quero ver o que ficou marcante para vocês do texto do Porter, porque aí também a gente está falando de concorrência e competitividade, né? Podem se organizar para falar, que eu preciso da contribuição de vocês para ver quem leu e o que percebeu, o que entendeu. Vocês leram ou não leram o artigo que eu mandei? Sora, eu sinceramente não consegui ler, porque não tive tempo ainda. Inclusive, nem consegui fazer essa planilha e enviar. Não sei se eu consigo ainda enviar para a senhora isso.
Tá, se conseguir me mandar essa semana, é bom para treinar, tá? Para usar Eu para vou fazer na prática. tentar fazer depois, logo depois da aula. Tá, tudo bem. Aí eu te encaminho pelo WhatsApp, pode ser? Pode, isso mesmo. Me manda Então. pelo WhatsApp. Eu também não consegui ler. Tá. Prof, Alguém conseguiu ler? Senão a gente deixa a questão da leitura para a próxima aula e vocês dão uma lida durante a semana, eu nem passo a atividade, pode ser? Eu li. Tá. E o que ficou de principal, assim, para ti? O que te chamou a atenção de alguma forma? Eu fiz uma pequena síntesezinha. Posso ler rapidinho? Ah, claro! Maravilhoso. Tá, as partes que ficou para mim marcado, né? Ele falando de uma framework de análise, que o que seria as 5 forças de Potter, né? Seria uma framework de análise setorial para o nível de competitividade do mercado. Ele fala que liderar a concorrência está no centro de uma estratégia de negócios de uma empresa, pois as empresas estão no mercado disputando a atenção, o interesse e o bolso do consumidor. Que a concorrência ela se manifesta também de outros jeitos que tensionam as forças do mercado. Ele fala sobre essa parte do nível de competitividade determinado pelo conjunto de todas as forças que impactam no sucesso e potencial do lucro de negócio, tirando essa atenção de todo mundo estar sempre focado, que os concorrentes são aqueles diretos, né, que ele tem o mesmo produto ou o mesmo serviço, e fala sobre a gente dar mais atenção na parte do microambiente, essas outras forças por fora. Foi isso, assim, que eu enfatizei. Tá. Eu vou puxar 2 questões que tu trouxe, tá? 2 tópicos principais, assim, para ilustrar para o pessoal, e eu acho que a gente vai ter um alinhamento entre todas. Disputa de atenção. Então, vocês podem anotar isso como uma frase de impacto desse artigo da Michael Porter. Que bom que tu trouxe, porque é exatamente isso. O que o marketing faz? O marketing ele faz a diferenciação, o posicionamento da empresa. Então, no momento que tu está trabalhando pelo posicionamento de uma empresa, de uma marca na cabeça dos consumidores, a gente vive um momento com muitas interferências, muitas informações, muita concorrência dentro de cada segmento. A gente tem muitas opções. É difícil ter pioneirismo e ter uma empresa completamente isolada dentro do mercado em alguns segmentos. São raros os segmentos que ainda conseguem ter isso hoje em dia. Diferente de muitos anos atrás, onde tinham muitas novidades surgindo. Então, hoje a gente tem muita competitividade e muita concorrência. Então, existe uma disputa de atenção. E o marketing, no momento que ele está trabalhando pelo posicionamento da imagem de uma marca, ele trabalha fortemente por fazer com que a gente consiga ter priorização na cabeça do consumidor. Tá? Nos tornamos opção de compra. Marketing é a ferramenta que trabalha ativamente nisso, por isso que é muito importante o marketing estar em conjunto com a área comercial, com a área de vendas. Tem que dar o suporte para a área de vendas trazer e ter resultado, ok? Dentro do texto existe um conceito de microambiente que eu trouxe aqui. Inclusive, eu coloquei o trecho para ficar gravado dentro da apresentação. Independente de vocês analisarem todo o texto, existe o conceito de microambiente. O que o Michael Porter traz? No microambiente é onde a gente consegue ter interferência direta. A empresa atua no microambiente. O macroambiente é o quê? Questão governamental, econômica, pandemia. Então, assim, isso está no macro. A gente não atua no macro ativamente. Ele interfere no negócio, mas a gente não controla. As nossas ferramentas não controlam o macroambiente. Então, as estratégias de negócio, elas devem ser elaboradas e analisadas, e as ferramentas para atuação no microambiente. O que é o microambiente? São os fatores que a empresa tem controle. Microambiente é a empresa, propriamente dita. Tá? Então, e a gente pode falar.
Eu não sei se é só pra mim, na minha internet que tá trancando, mas a tua voz tá trancando bastante. Ai, sério? Tá todo mundo, Tem pra mais pessoal? alguém? Não, pra mim tá tranquilo. Pra mim tá de boa. Aqui tá um pouco. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, então. Tá. Pra Volta mim, tava aí. trancando, daí eu saí, caiu, na verdade, e agora tá mais ou menos. Agora tá mais ou menos, é bom. Não tá bom, não tá mais ou menos. Mas tá fluindo, tá dando certo. Tá entendendo? Então tá. Vocês entendem essa questão de microambiente, que é onde consegue ter interferência, e macroambiente? Isso ficou claro para vocês? O Porter, ele é muito rebuscado na linguagem dele, tem coisas muito, mas é importante pegar alguns pontos-chave para conseguir entender a questão de se tornar competitivo, né? Ok? Ok. Deixa eu ver quem saiu, se já conseguiu voltar, só para eu não perder a linha de raciocínio. Então, sempre considerem, quando a gente estiver falando de microambiente, gente, quando vocês estiverem na empresa e pensar em microambiente, existe o microambiente que é a própria empresa e ali onde a gente consegue atuar e o mercado de atuação, etc., como ter a diferenciação. E a gente começa a entrar em alguns conceitos como microambiente. Pensem, se projetem dentro da empresa que vocês trabalham, tá? Então, eu vou falar da Cirúrgica Santa Cruz, que é onde eu trabalho. Até não estou com o cordão de achar, mas eu trabalho, então, na Cirúrgica Santa Cruz. Dentro da própria Cirúrgica Santa Cruz, eu sempre digo que existe o clima do microambiente do vendas, que é o quê? Sino tocando, mudou a supervisora estoura balão, a supervisora tem. Isso é o microambiente do setor de vendas para levar uma motivação. Isso a gente tem como agir. O que a gente vai fazer para ajudar o setor de vendas a motivar a equipe para trazer resultado? O setor de marketing pode dar suporte para o setor de vendas elaborar campanhas, ter ideia de alguma atividade pontual de treinamento, leva todo mundo para um treinamento bombástico. Então, assim, isso é atuar dentro do microambiente da empresa, especificamente no clima do setor de vendas. Eu quero fazer uma ação que vai envolver todos os funcionários. Com quem o setor de marketing precisa fazer um alinhamento no início? Com o RH? Então, tem que fazer uma validação do RH, porque eu estou envolvendo as pessoas ali dentro da empresa, todo esse grupo da empresa. Então, a gente está falando de endomarketing, que é alguma ação que tem que ser envolvida, que tem que ser alinhada com o RH. Entenderam a questão de microambiente? É a atuação dentro do microambiente da empresa, e aí nos microclimas, né, de cada setores, para que o marketing consiga ajudar e fazer com que o posicionamento esteja alinhado e trazer engajamentos de toda a empresa. Ficou claro? Posso ir adiante, porque eu vou entrar numa outra coisa completamente diferente agora? Agora ficou claro, né? Tá. Pode ser, prof. Todo mundo voltou, eu não cheguei a olhar aqui, estão todos, se o pessoal voltou. Mas acredito que tá todo mundo. Bom, qualquer coisa me chamem, tá? Eu vou adiante, porque agora a gente vai entrar no que vai ser o foco da aula de hoje. Então, a gente trouxe, voltando, matriz de competitividade, ok, alinhado, que é uma ferramenta. Mostrei para vocês essa matriz, vocês já trouxeram, eu mostrei agora o próximo passo, que é somatório dos pesos, para fazer uma análise em cima disso, tá? Como aplicar essa ferramenta. Uma análise rápida sobre algumas questões chaves do texto do Porter. É interessante que vocês leiam depois. Tem várias fontes de conteúdos do Michael Porter, tá? Vocês fiquem bem à vontade, mas ele é uma referência muito importante dentro de marketing, tá? E agora a gente vai entrar no conteúdo de hoje, propriamente dito, que é matriz SWOT ou FOFA. Quem já conhece, levanta a mão. Quem já usou, quer dizer, levanta a mão, não me fala.
Eu já conheço, já usei. Domina? Quer apresentar? Eu posso seguir? Pode seguir. Tá, eu vou explicar por quê, tá? Matriz SWOT, ela é muito comum, ela é muito usada. E muitas vezes tem erro. Então, o que eu procurei, para quem não conhece ainda, é uma parte extremamente importante, que certamente tem que estar no plano de marketing. E ela pode ser usada o tempo inteiro de formas diferentes. Tá? Então, assim, matriz SWOT é a sigla em inglês e em português se torna FOFA. FOFA é porque a gente está falando de forte, fraco, oportunidade e ameaça. Tá? Então, são pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Nessa imagem aqui, vocês têm ali alguns fatores que são relevantes para quando tu vai escrever ponto forte. Para mim. Não sei se a senhora chegou a trocar. Troquei. Tá, não tá projetando FOFA? Não tá. Tá. E agora foi. Agora foi? Uhum. Então, quando a gente fala de pontos fortes, a gente está falando aqui de o que se faz bem. Tá? Tentem imaginar sempre, depois eu vou fazer uma atividade ali com vocês, que essa matriz, ela é usada tanto para a questão pessoal, para ti, pode ser usada uma análise, isso vai te preparar para uma entrevista. Isso pode ser usado para a empresa o tempo inteiro, em diferentes momentos. Então, a primeira coisa que se faz, entrou numa empresa, avalia. Cria uma matriz do FOFA, matriz SWOT é o nome mais tradicional e mais bonito também, mas uma matriz SWOT de como essa empresa está posicionada em cada um desses pontos, tá? Eu estou trabalhando no setor de vendas, dentro do meu olhar do setor de vendas, eu vou fazer entrevistas com pessoas, eu vou conversar e vou entendendo, inclusive as próprias percepções são importantes para definir quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E aqui a gente está falando pontos fortes e fracos, a gente está falando da própria empresa, tá? Do ambiente interno. E aí, depois, a gente faz a avaliação do ambiente externo. Como a empresa está comparado com o concorrente, com o mercado, quais são as oportunidades. E isso eu não estou tratando especificamente quando a gente vai definir oportunidades. É importantíssimo entender tendências. Inovação, aqui é que entra a questão de oportunidades. Eu preciso relacionar a empresa com oportunidades possíveis, o que o mercado ainda não faz, o que a empresa ainda não faz. Quando eu estou fazendo um plano de marketing, eu avalio a própria empresa que eu estou inserida, que eu estou fazendo o plano de marketing para essa empresa. Eu avalio os concorrentes diretos, indiretos, e eu pego referências muito grandes. Eu vou dar um exemplo muito claro: marketing digital. Tá? Existem diferenças de nível de evolução de empresas. Tem empresas que estão investindo em marketing digital há 10 anos. Tem empresas que estão começando há 2 anos. Que referências que essa empresa de 2 anos vai buscar? Ela vai buscar só do próprio mercado, porque talvez nesse mercado não seja comum. Ou eu vou puxar referências do que eu tenho de potencial, que eu consigo identificar no mercado geral. Oi. Alguém abriu o áudio, não sei se é alguma pergunta. Posso continuar? Então, na parte de marketing, tá? Eu estou definindo um plano de marketing, eu vou definir a estratégia digital. Eu vou puxar
do meu concorrente do lado que não tem rede social ainda, ou eu vou puxar do Itaú, do Bradesco, do Banrisul, vou puxar alguma referência muito macro. Eu tô falando de referências que a gente conversou na semana passada, a gente falou de Itaú e Bradesco, né? Alguns exemplos, Banrisul e Nubank. Então, o que o Nubank está fazendo, que é um banco extremamente digital, para se comunicar com os seus clientes hoje? Como eu posso criar vínculo através de rede social dentro do meu mercado? Eu vou puxar uma referência de alguém que já é muito forte e eu vou identificar quais oportunidades eu posso colocar na minha matriz SWOT. Sim? Tem lógica para todas? Tem sim. Tá. Quando eu vou fazer um levantamento de ameaças, quem pode me prejudicar? O que um concorrente está fazendo onde eu tenho um ponto muito fraco? Normalmente, ameaça e ponto fraco se conversam, tá? Existe uma ligação aqui nesses fatores. Eu vou pedir, quem é que falou que já fez matriz SWOT? Só me diz o nome, porque eu não vejo o vídeo, daí não apareceu para mim. Qual o nome de quem já fez matriz? Eu, Paula. Tá, Camila também. Tá, Paula e Camila. Quando vocês fizeram matriz, vocês usaram esses pontos que eu tô falando aqui? Eu tenho anotado aqui Eu também já fiz, Pro. Sim. Tá. Então, vocês aplicaram dessa forma já, sim? Sim. Tá. Sim. Não que eu tínhamos toda a informação completa, mas basicamente era isso. O que às vezes acontece? Eu estou entrando, eu faço a matriz SWOT. Eu passei para o próximo slide, tá? Eu estou entrando, eu faço a matriz SWOT. A minha visão hoje, ela tem uma certa limitação, porque eu estou num nível de informação da empresa diferente, tá? Então, para definir pontos fortes, que são os fatores internos, qual o primeiro ponto? Eu vou definir quais são as fontes de informação e quem eu vou entrevistar para definir quais são os pontos fortes da empresa. Vou definir perguntas que vão me servir de roteiro para essa conversa com essas pessoas. Ouvir, anotar e registrar. O que é o registrar? É não guardar só para mim. Eu vou, de alguma forma, outros setores vão ser envolvidos nessa multiplicação dessas informações de pontos fortes. Os pontos fortes que forem convergentes, que várias pessoas colocarem, uma ou duas que se repetirem, eles começam a ganhar um fator de importância dentro do que eu estou colocando. Quando eu vou definir missão, visão, valores para uma empresa, que isso faz parte do marketing normalmente, tá? É um alinhamento estratégico, isso entra no planejamento estratégico, missão, visão, valores. O que eu vou considerar como valores essenciais da empresa? Eles têm que aparecer dentro dos pontos fortes. Alguém já escreveu missão, visão e valores de empresa? Eu só fiz numa atividade uma vez no curso de administração aí, na Ideal. Como se eu tivesse na empresa e o que seria minha visão, minha missão, meus valores. A gente teve uma disciplina sobre isso. Isso é ponto fundamental. Ele tem que estar no planejamento de marketing da empresa. Missão, visão e valores são norteadores estratégicos. Eles vão sair a partir de algum tipo de fonte de informação onde isso vai ser agrupado. A matriz SWOT é uma delas. Então, pontos fortes, eles vão, quando a gente tem 3, 4 pessoas, começa a agrupar essas informações e elas se repetirem, legal. Então, realmente, isso aqui é um ponto forte da empresa e eu consigo definir isso como um valor da empresa. Se eu converso com o dono da empresa e o dono da empresa diz assim, fator 1 para mim, eu não aceito pessoa desonesta aqui dentro. Aí eu converso com o funcionário do setor administrativo. Esse funcionário me diz assim,
que surge de gente aqui pedindo bola, pedindo o jeitinho, a gente está toda hora tendo que cuidar disso. E o presidente da empresa diz assim, de jeito nenhum vocês vão entrar nisso. O que significa? A honestidade é um valor da empresa que está ali na essência. Eu posso levar isso para um valor essencial da empresa dentro do norteador estratégico. Tá? Agora, se nessa entrevista eu converso com o setor administrativo, como funcionam os processos, como vocês tomam decisões aqui dentro da definição de fornecedores, e nessa conversa o setor administrativo conforme que eu estiver meio na lua ali, quando eu estou tratando e tal, eu nem envolvo o presidente nem nada, eu tomo a decisão ali, porque teve um dia que um cara me pediu dinheiro, e aí surge que o administrativo não está coerente com a fala do diretor. Eu não vou botar a honestidade como valor. Entenderam a lógica? Por que eu estou trazendo matriz SWOT como ferramenta? Para a gente conseguir exercitar isso e entender quais são as potencialidades das empresas, e isso depois vai estar lá no exercício final, onde a gente vai fazer o plano de marketing, que a gente vai definir os norteadores estratégicos de alguma empresa. Que nós vamos escrever norteadores estratégicos. Cada uma vai escrever um norteador, os norteadores de uma empresa. Entendido? Eu lembrei de uma coisa agora, a última empresa que eu trabalhei passou por uma transformação e no meio assim do caminho eles mudaram a visão e a missão deles. Isso eu achei bem interessante também, porque até certo ponto era de uma forma, aí depois que aconteceram umas mudanças, uma revolução, assim, mudou essa parte também. Isso foi bem legal também. E tu entendeu que ficou coerente com o que eles queriam para o crescimento da empresa ou não? Qual que tu entende que estava melhor, assim? Sim. Essa revisão, ela é muito importante. A primeira parte, o que tinha sido definido estava ok, e após aquela mudança, ficou ok também, entendeu? Os dois estavam de acordo com o que estava acontecendo no momento, né? Sim. Vocês sabem que visão, o certo é mudar. A visão, ela não pode ser a mesma eternamente. A visão, existem alguns dados que colocam assim, o certo é a visão, ela ser uma projeção para 5 anos, tá? Então, não pode ser muito macro, muito ampla, que daí a gente está falando de missão já, que é para que existe. Mas aí eu vou entrar, depois eu explico para vocês como escrever missão, visão e valores, isso vai estar no conteúdo, para a gente poder daí criar esses norteadores, e vocês vão entender como pode ser útil um norteador estratégico bem comunicado, bem elaborado, bem estruturados. Os norteadores estratégicos, eles ajudam a gente a tomar decisões dentro da empresa e trazer resultado mesmo. Principalmente setor de vendas e marketing, gente. É impressionante como o norteador acaba servindo para a gente. Às vezes a gente só olha aquele quadrinho escrito, assim, é a pior coisa quando a pessoa não sabe usar isso como ferramenta dentro da empresa. Não vou nem entrar em exemplos disso. Eu vou sugerir aqui uma prática, tá? Uma atividadezinha prática para gente, para vocês. Eu quero que vocês escrevam, considerem que cada uma de vocês é uma marca. Como tá? Meu nome é Ana Paula de Mello Diniz. Como eu me mostro? Ana Diniz. Como eu me mostro dentro do Instagram agora? Ana Diniz MKT. Eu sou uma marca. Ok? A minha marca é Ana Diniz, agora, então, MKT. Agora que eu digo que faz um tempinho que eu uso o Instagram como ferramenta para mostrar algumas coisas mais direcionadas a marketing. Então, Ana Diniz é a minha marca pessoal. Ok? Agora eu quero que vocês escrevam 5 características que te ajudam a ter bons resultados na vida. Eu não estou falando aqui profissional só, tá, gente? O que tem de característica em cada uma de vocês vão escrever isso. 5 características que te ajudam a ter bons resultados na vida.
Eu vou falar 5, o que é a minha marca, eu vou fazer o exercício para mim e eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Vou dar 5 minutinhos. A minha marca é Ana Diniz. Eu, como Ana Diniz, 5 características que eu entendo que me ajudam a ter bons resultados na vida. Comunicação, empatia, relacionamento, flexibilidade, simplicidade. Eu vou botar humildade. Eu ia dizer simplicidade, mas eu vou botar humildade. Ok? Próximo passo. Depois disso, eu vou voltar aqui, depois que vocês escreverem de vocês, eu vou falar sobre uma dessas características para mim. Eu vou me apresentar para vocês dentro dessa característica especificamente. Ok? Vocês possam. Será que em 5 minutinhos está ok? Qualquer coisa vocês me pedem que daí eu dou mais tempo, tá? Mas escrevam 5 como vocês, qual é a marca de vocês como pessoa. 5 características que ajudam vocês a ter bom resultado na vida. E depois aí tragam para o grupo uma dessas palavras. Mas eu vou trazer uma das características primeiro para vocês entenderem a lógica. Tá bem? Tá bem. Tá, tô esperando. Fica quietinha aqui.
Eu vou aproveitar enquanto vocês estão fazendo a atividade e vou mandar o novo link, tá? Porque esse link vai expirar daqui a pouquinho. Eu já entro de novo, vou mandar ali para vocês, tá bem? Tá bem. Ok. Então, enquanto vocês terminam, eu vou mandar. Assim que eu voltar, daí a gente já começa a falar, tá bom? Tô saindo. Rapidinho já volto. E ele foi em Gramado. A primeira coisa que ele fez, lembrei de ti, estou aqui. Em Gramado, estou no Rio Grande do Sul, e aí, gaúcha, como é que tu tá? Etc. Isso faz muito bem em todos os sentidos, porque no momento que essa energia boa pegou em mim, eu levo isso para o resto do meu dia, aquele sorriso, aquela felicidade. Então, a minha rede de relacionamentos, ela é uma característica totalmente minha, que a minha forma de me comunicar acaba ligando meus resultados, ela traz muito resultado na minha vida, a minha forma de me relacionar com as pessoas, e eu entendo que relacionamento é uma característica muito importante. Entenderam? Sim. Qual a próxima pessoa para falar? Ô, senhora, mas tem que falar uma a uma, assim? Tá, eu posso começar? Vou ver se eu entendi, né? Claro, pode. Só diz o nome, por favor. Tá, Todo minha mundo marca é Larissa Silva. E as minhas 5 características que eu acho que condiz com a minha pessoa eu sou uma pessoa extremamente dedicada em tudo, sendo na vida profissional quanto na vida pessoal, com os meus amigos, minha família. E sou uma pessoa também bastante acessível, empática, otimista e bastante alegre também. Que lindo. Eu não sei se é isso. É isso mesmo. Que bom que tu falou as 5, tá ótimo. Eu tinha dito para escolher uma, porque tem gente que não gosta de ficar entrando no detalhe de todas, mas tá maravilhoso. Quem quiser falar as 5, tá ótimo. Eu acho que é isso. Tá, perfeito, Larissa. Brigadão. Quem pode agora? Paula, Bruna, Camila? Posso falar? Pode. Só diz quem é que tá falando, por favor, para todo mundo saber. Paula, normalmente conhecida por Paula Ehlert, Paulinha. Depende onde eu tô, é um nome diferente, ou até por seu bem-estar, que no caso é a minha marca. Então, eu escolhi 5 palavras também. Seu bem-estar, é isso? Isso. Já vou pesquisar. Legal. Eu tenho uma lojinha de cosméticos. Olha! E atualmente sexy shop também, que é mais voltada ao sexy shop. Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais, inclusive. Mas tá bom. Então, as 5 palavras que eu escolhi foi a comunicação, a proatividade, a espontaneidade, a humildade e o altruísmo. Eu sempre digo que eu sou muito altruísta. Altruísta. Uhum. Isso. E proativa, porque eu sempre estou pensando nos outros. Dificilmente eu vou fazer uma coisa porque eu quero.
sim porque a pessoa que está do meu lado prefere isso, então eu vou fazer daquela forma porque ela prefere daquela forma e eu me sinto confortável também. Eu gosto que as pessoas estejam confortáveis. Muitas vezes eu não recebo isso de volta, mas eu me sinto bem sendo legal, sendo querida com as pessoas que estão ao meu lado. Então, eu sempre tento ajudar as pessoas de qualquer forma possível, principalmente na empresa onde eu trabalho. Eu faço praticamente tudo para todo mundo e muitas vezes o que eu recebo é bem o contrário disso. É porque eu tô querendo chamar atenção, é porque eu tô querendo chamar atenção dos chefes, alguma coisa assim. Mas é bem pelo contrário, eu me sinto bem com as pessoas estando bem. Tu não acabam te chamando um pouco de mentira, alguma coisa assim? Bastante. Tá bom, uma hora a gente conversa. Quem mais, pessoal? Próxima. Pode ser eu. Tá. Só lembra de falar o nome para o pessoal saber quem tá falando. A minha marca é Larissa Gabriela Silva dos Santos, né? Para quem não me conhece, eu trabalho ali na escola, né? E as minhas 5 pontos fortes são o relacionamento também, a persistência, simpatia, a comunicação e a harmonia. E o que eu reforço é impossível, né? Alguém que não me conhece ali na escola sabe que eu gosto de conversar bastante. Eu adoro bater um papo com as pessoas, eu gosto de saber do dia da pessoa. E também em relação a relacionamentos, eu também gosto tipo, não ter um lugar que eu não consiga bater um papo com a pessoa. Então, eu sou muito simples também em relação a isso. Eu acho que Tu entende, Larissa, eu que tu conheço. consegue... Perdão, Oi, pode falar. Tu entende que a tua comunicação é efetiva? Tu conhece esse conceito de comunicação efetiva? Como assim, prof? Eu vou trazer para vocês um texto, eu vou mandar para vocês um texto, isso é legal. Se chama comunicação efetiva, tá? Eu vou trazer o conceito de comunicação efetiva para vocês, eu vou explicar um pouquinho. Porque quando a gente é muito comunicativo, a gente tem que entender se a gente realmente está conseguindo chegar no objetivo que a gente quer com a nossa comunicação. Eu anotei aqui, eu vou trazer vou botar um texto para vocês, um artigo que isso pode ser bem interessante para todo mundo, tá bem? Aí tu vai entender um pouquinho do que eu tô falando, tá, Larissa? Não tô dizendo que tu não é, eu não te conheço, sabe disso, né? Que a gente não tem corrido. É que eu me identifiquei com o que tu tava falando e eu sei como é importante essa questão de efetividade. Entendi, prof. Entendi. Rolou uma conexão aí. Tá bom. Próximo. Quem vai falar? Eu vou falar, vamos ver, né? Pode Se vai ser eu, a Kátia. Duas pessoas falaram, mas pode ser a Kátia primeiro, ser a depois... Kátia. Tá, vou falar então. Eu não vou falar 5, eu escolhi uma que é o que me representa muito no trabalho que eu pratico. Eu escolhi a característica flexibilidade. Eu já tive algumas experiências anteriores na questão do trabalho mesmo, que eu vi muito gestor não sendo flexível com seus funcionários. Já presenciei muita mãe querendo ir em chá de Dia das Mães dos filhos e os gerentes não deixando. Já vi bastante coisa assim acontecendo e isso me deixava muito triste. Eu não podia ainda interferir porque eu não estava numa posição de poder interferir nisso. Mas hoje eu trabalho com gestão de pessoas, eu tenho uma equipe, agora são só 5, e eu quero muito fazer isso, eu gosto muito ser flexível. Então, se acontece qualquer coisa, qualquer problema, eu me coloco exatamente no lugar deles, porque eu já vi aquilo acontecendo e eu ficava muito mal com isso. Então, hoje eu sim sou uma pessoa muito flexível e eu deixo fazer tudo porque eu sei que eles vão precisar disso e eu também preciso deles. Então, tipo, é uma troca. Então, eu acho que é o que mais me representa. Não sei se Kátia, é claro. ficou super claro. Eu vou te pedir uma coisa e vou falar outra. Como que tu considera que é a tua marca? É só Kátia Câmara. Kátia Câmara. Perfeito.
E eu vou trazer para ti um texto, para ti, entre aspas, porque tudo que eu trouxer do que a gente tá, do que vocês estão falando, várias coisas surgem na minha cabeça, e eu vou trazer um texto sobre foco em resultado. Porque isso tem tudo a ver com a questão de flexibilidade. Uma pessoa que consegue ser gestora flexibilizando, porque gestão de pessoas flexibilizando bastante dentro dessa lógica que tu está trazendo, ela precisa entender que a pessoa tem que ter entregas padronizadas, tem que ter métricas, tem que ter uma entrega muito clara. Aí eu vou falar sobre foco em resultado, que tu vai entender um pouquinho da lógica disso. Tá bom? Tá bom. Eu também trouxe flexibilidade quando eu coloquei as minhas características, e isso é uma coisa que eu trabalho bastante. Me disse assim, mas como vou ser flexível com a minha equipe? E o que, que eu vou fazer? O que, que eu preciso em troca disso para ser flexível? Entende? Então, pratos, Exato. tu entrega, tu deixa, tu permite. Mas como a pessoa não abusar? Sim. Sim? Tem lógica para ti? Tem, total. Então tá. Então daí a gente vai falar um pouquinho sobre foco em resultado. Em algum outro momento, isso tem tudo a ver com o mundo digital, gente. Muito, muito, muito. Aí todo mundo vai entender um pouquinho mais sobre isso. Tô anotando aqui, tá bem? Próxima, por favor. Tá. Vamos lá. Vai lá. A minha marca é Bruna Viviane. Um dos meus pontos que eu acho que seria mais importante. Repete tua marca, por favor, desculpa. Falhou para mim. Bruna Viviane. É que eu falo meio rápido, daí qualquer coisa. Não, vai tranquilo. A minha marca, eu acho que o ponto mais importante, sim, seria a proatividade. Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu percebi casos em que eu peguei e fiz muita coisa que não era muito várias do meu setor, assim, esse tipo de coisa. Se importar muito em tentar aprender aquilo, independente de se a pessoa disse, não é da tua conta, algo tipo, sempre tentar aprender o máximo que der ali, independente se é da minha parte ou não. Eu tive um caso que eu passei, logo quando eu comecei a trabalhar, que uns colegas meus eram, meu Deus, eles foram contratados numa parte e simplesmente não saíram daí, não quiseram nem tentar, sabe? Chegaram num ponto em que não queriam, não é minha parte, não vou fuçar, não quero me mexer, não quero tentar. E é isso, eu acho que essa é a minha qualidade, sempre tentar o máximo ajudar ou fuçar, em entender o máximo das coisas, fazer o máximo que der. Bem legal ouvir Bruna Viviane como marca. O que eu vejo, né, quando a gente fala em proatividade, é um comprometimento com entrega. Então, assim, eu estou envolvida em uma empresa de uma forma, né, quando eu me envolvo com uma causa, não precisa necessariamente a proatividade, ela existe na vida da gente, né? Porque se eu vejo meu vizinho precisando de alguma coisa, mas tá tudo parado, o que é a proatividade? Eu conseguir ir além, eu pegar, enxergar aquilo ali, não tá. Aquilo ali é ele que se vira, não tem nada a ver com isso. Não, mas eu sei resolver, por que eu vou ficar parada só assistindo alguém passar uma necessidade, né? Então, é entender que a gente consegue contribuir, né, no todo. Acho que é um pouco disso, né, Bruna? Sim, é sim. Bem. Que legal. Quem falta? Acho que a Camila não falou, né, Camila? Eu também não. Pode ser eu. Pode ser eu. Tá. Pode ir, Camila, pode ir. Bom, a minha marca é Camila Bayern. Eu escolhi 5 pontos. Eu sou muito dedicada. Eu sou dedicada ao máximo ao meu trabalho, à minha casa, à minha família. Por mais que eu trabalhe em casa, na verdade. Eu trabalho numa empresa dos meus pais. E eu sou extremamente dedicada ao meu serviço, a manter tudo em dia, a tentar ajudar ao máximo eles. Eu sou muito profissional no que eu faço.
Tento sempre dar o meu máximo em todos os pontos. Sou extremamente pontual. Tenho um ótimo relacionamento com todos os meus colegas e com meus clientes. E a mais importante de todas, eu acho que foi quando eu fui mãe. Que eu amadureci a minha vida inteira. E aí eu virei profissional em todos os sentidos. Sim. Qual é a empresa? Qual o nome para todo mundo, a gente aproveitar e todo mundo conhecer um pouquinho também? Os meus pais têm uma revenda de carro Qual aqui o em nome? Rio Pardo. Que legal. Qual o nome, Camila? Sinaleira Veículos. Legal. Já vou começar a seguir. Bora se conhecer cada vez mais e a gente começar a usar um pouquinho do nosso relacionamento, esse networkzinho aqui que a gente tem. Esse espaço para multiplicar um pouco as marcas, né? Já tô aqui, Sinaleira Veículos, já tô com a Seu Bem-Estar. Vamos para a próxima? Para a gente não... Acho que falta eu. Bora. Minha marca, então, é Caroline Guerreiro. Como as 5 características, eu escolhi empatia, humildade, persistência, comunicação e responsabilidade. E eu quero enfatizar um pouco a responsabilidade. Eu não sei se eu vou saber falar muito bem, porque não era algo que eu tinha refletido antes. Eu acho que eu só fui me dar conta agora, quando eu fui escrever. Que a responsabilidade, eu acho que ela está comigo desde sempre. Eu acho que é um traço de personalidade. Eu sempre fui muito responsável com tudo, com as minhas coisas, com as minhas tarefas, até com as pessoas mesmo. Eu sempre tive amigos mais novos, eu nunca fui posta numa responsabilidade, eu sempre me coloquei. Eu fui responsável por me colocar. E a responsabilidade é algo que eu sempre tive que ter muito controle para não se tornar um peso para mim. Mas eu acho que é uma característica muito boa, porque eu sinto que, de algum jeito, as pessoas, elas têm mais confiança em mim por causa dessa minha responsabilidade, e eu acho que as pessoas se aproximaram muito de mim. Eu tenho muitas amizades grandes, profundas, e eu acho que tem a ver com esse meu traço. Muito legal. Gurias, esse exercício que a gente fez agora, quando tu falou de responsabilidade, Caroline, o que me puxa? Te ouvindo falar, é muito forte o comprometimento que tu tem com as entregas, né? Sim. Pois é. Quando a gente está pensando em marca pessoal, tá? O que a gente está falando aqui, né? A gente está falando muito forte, gente, dos nossos valores. Por que só a empresa tem valores? Na verdade, valores de empresa, eles são um aglomerado de valores de várias pessoas, mas que vão dizer o que realmente a empresa não abre mão. Então, a gente está falando de 5 características. Eu pedi 5 características, 5 palavras. Essas 5 palavras, elas resumiram vocês, elas me resumem. Claro que a gente tem muitas, mas muitas vezes uma delas acaba resultando em várias outras, né? E a gente está falando de valores, a gente está falando de essência, tá? É muito bom a gente lembrar do quais são as nossas forças, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fortalezas, quais são os nossos valores, a nossa essência. Gostaram dessa prática, pessoal? Eu vou adiante, daí agora a gente vai para o outro oposto. Agora vamos criticar um pouquinho. Agora a gente vai falar de pontos fracos, fragilidades, fraquezas, tá? São nomes que a gente dá para isso, para uma empresa. Então, quando a gente está escrevendo pontos fracos de uma empresa, a gente tem que lembrar que a gente está falando de seres humanos. Quais são as fragilidades internas da empresa que podem estar interferindo e perdendo resultado, fazendo com que essa empresa tenha uma perda de resultados, perca resultados, né? Prejudicam o resultado da empresa. Eu travei a língua aqui porque hoje eu esqueci de trazer meu copinho d'água.
Então, definimos os pontos fortes das empresas. O mesmo exercício tem que ser feito para pontos fracos. E muitas vezes, quando a gente fala de matriz SWOT, as pessoas são muito superficiais. Uma pequena palavrinha e acabam não entrando no essencial, no que realmente a empresa tem que agir, no que realmente está prejudicando aquele ambiente e no que realmente está fazendo com que essa empresa não tenha o resultado que pode ter. Isso é que tem que ser entendido quando a gente está definindo pontos fracos de uma empresa, tá? Então, da mesma forma que a gente definiu pessoas que a gente vai entrevistar para conversar sobre o que é positivo, a gente precisa entender o que é negativo naquele ambiente, naquela empresa ali. Nesse ponto é muito importante, a gente fala de benchmark, que é a parte de análise de concorrência. Analisar criteriosamente o que os concorrentes estão entregando e nós não estamos entregando. Porque quando um concorrente entrega algo, não necessariamente a gente precisa ter. Mas se esse fator a gente tem como aplicar e está só faltando alguma ferramenta, alguma pessoa, alguém que puxe isso, aí o que a gente conversou agora sobre proatividade, o que vocês trouxeram a questão de responsabilidade, de comprometimento, isso tudo pode ser interessante que vocês tragam para a empresa como uma sugestão e fazer usando aquela ferramenta do 5W2H, vocês conseguem estruturar um projeto e implementar uma melhoria dentro da empresa. Entenderam a conexão do que eu estou falando, gente? Tudo bem? Sim. Legal. Aqui, para a gente praticar, tá? Eu vou pedir para praticar, mas não necessariamente, não em cada uma de vocês. Eu quero que vocês pratiquem a questão de pontos fracos, identificando, a gente vai fazer em 5 minutos também, vocês vão elencar 5 características que incomodam vocês em alguma pessoa. De preferência, algum parente, tá? Pode ser um parente bem próximo. Filha, pai, dinda, mãe, alguém que vocês tenham contato direto, que vocês consigam definir 5 características que essa pessoa tem, que incomodam vocês e que vocês entendem que essa pessoa pode melhorar. Tá claro? Querem que eu comece para exemplificar? Pode ser. Tá. Eu vou falar 5 características de uma tia minha, que é uma tia muito próxima que eu tenho, tá? Eu sempre considerei ela minha dinda, assim. E que incomodam. 5 características dessa tia que eu entendo que são pontos fracos dela, tá? Interferem no relacionamento com as pessoas. Essas 5 características que eu vou dizer são a falta de decisão, ela não é uma pessoa decidida, ela acaba precisando de muitas opiniões para tomar uma decisão, ela não é uma pessoa que decide rápido, ela é uma pessoa enrolada para se comunicar, muito enrolada, desconfiada, é uma outra característica bem importante dela. Ela é uma pessoa muito gastona, e ela tem dificuldade de relacionamento, ok? São 5 características dessa pessoa que podem melhorar, que eu entendo que se ela tiver essa percepção, esse entendimento dessas 5 características que ela tem, ela pode ter muitas coisas que vão melhorar no relacionamento dela com as pessoas. Ficou claro? Podem fazer? Sim? Posso abrir o tempo aqui? 5 minutinhos para vocês escreverem 5 características de algum parente? Tá legal. Então, vamos lá.
Prof, tem que ser do mesmo ou pode ser aleatório? De pessoas aleatórias? Pessoa aleatória. Bem à Não vontade. precisa ser Vocês... da mesma pessoa. São 5 características da mesma pessoa. Então, vocês Da definem mesma uma pessoa pessoa. e escrevem 5 características que incomodam, que podem ser melhores nessas Tá. pessoas. Nessa pessoa, desculpa. Precisam de mais um tempinho? A gente já pode. Acho que é um tempinho, professora. Tá bom. É difícil criticar as pessoas, encontrar pontos de melhoria aí? Mais ou menos. Pode ser 4, professora? Pode ser sim. Também tô com 4 aqui. Pode ser 4, não tem problema. Eu vou sugerir da gente começar. Eu
Eu fui elencando, assim, a sequência de quem foi falando na primeira parte da atividade, que é dos pontos fortes, e aí, de começar do meio, e aí eu vou para cima e depois eu para baixo. Eu posso ir chamando daí, que daí seria a Kátia. Não sei se você terminou, Kátia. Kátia? Tá me ouvindo? Agora tô. Deixa eu dar uma trancada aqui. Tá bom. Eu... A gente pode começar por ti? Sim, pode ser. Tá. Então, tu vai começar dizendo a marca dessa pessoa, tá? Não precisa, se tu quiser dar um nome fictício. A marca dessa pessoa é minha namorada. Olha, lindo, adorei. Eu peguei exatamente todas as coisas que realmente me incomodavam. Tudo era motivo para brincadeira, né? Era muito brincalhão. E eu tenho senso de humor um pouco menor, assim, então acabava me incomodando porque eu não estava naquela mesma vibe. Não conseguia acompanhar aquelas brincadeiras. Pontualidade. É Zero pontualidade. Nada pontual. Precisava de orientação para fazer tudo, né? Precisava ter mandado para fazer tudo. Eu até gostava disso, eu acho. Uhum. E perdia muito tempo na internet. Acabava me incomodando muito também. Rede social, essas coisas. Então, inclusive, são os motivos que é ex-namorado. E são esses 4 que eu selecionei. Tá ótimo. Tá ótimo. Viu como a... Bom, eu vou deixar aí até o fim, eu vou fazer minhas considerações, só fico fazendo muito comentário no meio. Mas eu adorei ter escolhido um ex. Vamos lá. Agora, até esqueci que era eu que estava dando sequência. A Larissa Gabriela, pode ser, Larissa? Pode sim, prof. Então vamos. Tá. A marca da pessoa, né, é uma ex-amiga minha. Nós não temos mais contato, né? Provavelmente por causa dos problemas, assim, né? Eu falei algumas características, né? O que mais me incomodava era, tipo, ela não tinha um foco, não tinha um objetivo na vida. Por exemplo, a gente terminou o ensino médio, então, tipo, a gente já tem que ter alguma coisa, assim, em mente pra seguir, né? Aí, pra ela, tanto fez. Tipo, eu tô deixando a vida me levar, sabe? Isso me incomodava um pouco, assim. Eu sempre falava, mas tu tem que ter, tipo, um objetivo, sabe? Eu falava, amiga, a gente tem que ter. Porque, né, as coisas, ainda mais que a gente, tipo assim, quando tu não. Vamos supor, né? Ninguém é rico, né? Então, quando tu tem que batalhar pelas tuas coisas, então eu sempre dizia pra ela, a gente tem que batalhar se a gente quer, vamos supor, algo melhor pra dar, tipo, pra nós ter futuramente, né? Então, isso também já tá assim, ela diz, não, tu tá pensando demais no futuro. E hoje em dia a gente nunca mais conversou, né? Ela era uma pessoa que não era muito social, né? Tipo, também era muito briguento, tudo era motivo de briga, não aceitava certas coisas, assim. Por exemplo, se a pessoa falasse assim pra ela, não, tem que ser assim. Ela disse, não, acho que não. Não consigo, ela não achava que estava sempre certo, no caso, assim, né? Eu tenho esse problema também de achar que eu tô sempre certa. Eu acho que a maioria das mulheres tem isso, né? A diferença é que tu tem. Sem a razão. Sim, porque eu também tenho esse problema, então pensa, né? Então, tipo, eu também queria ser certa, ela também queria ser certa, então também não dava muito certo. Porque eu falava, não, eu tô certa. Ela dizia, não, Larissa, eu que tô certa. Aí a gente brigou por causa disso também, né? Mas esses eram os pontos que eu mais queria falar, né? A gente teve uma convivência muito boa, né? Enquanto na escola, assim, mas depois que a gente terminou, eu acho que, tipo, foi fase diferente. A gente tava naquela fase ali, de amigas no ensino médio, tipo, a gente tem aquela ilusão que a gente vai ser amigas pra sempre, né? Mas aí, no caso, foi que cada um foi pro seu lado, né? Aí eu comecei a trabalhar em 2 empregos, aí, tipo,
acabei, né, não fazendo muitas coisas, né, não tendo tempo para sair muito, assim, né, porque eu queria ficar um pouco mais com a minha família, né. Como eu trabalhava em 2 empregos, eu chegava só quase meia-noite em casa e saía 6 horas da manhã para trabalhar no outro dia, né. Então, tipo, eu não tinha muito tempo com a minha família e eu tinha que dedicar o meu tempo também pro meu namorado também, né. Então, tipo, eu não tinha muito tempo para muita gente. Então, a gente acabou se afastando também. Isso é um dos motivos, né. E daí, como eu comecei a namorar, ela, né, tava naquela vibe ainda de ser solteira, né. Aí, então, não tava, a gente não tava numa fase muito boa, assim, não tava muito se fechando, né. Mas hoje torço pra ela, né, ser bem de vida, né. A gente não tem mais contato, mas a gente tem. Sigo ela no Instagram, ela me segue e vejo que acho que ela tá seguindo um pouco os conselhos, tá dando objetivo na vida dela, começou a faculdade, né. Que bom. Que é o norte que ela precisa ter, né? Não digo que é o que ela precisa ter, que ela sabe, né, o que ela precisa, né? Mas essa era uma das características que mais me incomodava, né? Mas, né, fazer o quê? Todos nós temos defeitos, né? Certo. Isso é a certeza que a gente tem, né? A questão é saber lidar com eles. Eu vou trazer uma palavra para vocês gravarem ela. E vale a pena estudar sobre isso, tá? São a seguinte palavra que acaba relacionando um pouco do que a Kátia trouxe com o ex-namorado e um pouco do que a Larissa Gabriela trouxe com relação à ex-amiga. Afinidades. Então, pensem na importância das afinidades e como isso muda conforme a fase da vida que a gente está. E isso ajuda quem trabalha em setor de vendas e quem trabalha em setor comercial e marketing, tá? Isso ajuda muito a entender como fazer com que os relacionamentos tragam bons frutos, né? Porque pensa que as afinidades, elas têm a ver também com marcas e com pessoas. Por isso que é tão importante ter concorrência e ter mais de uma opção para as pessoas. Se a gente tivesse só uma opção de tudo, além de muito chato, provavelmente, as empresas teriam muito poder em cima disso, né? Então, como é importante a gente procurar marca, empresa e clientes a partir de afinidades. Vocês concordam comigo nesse meu raciocínio? Sim. Sim. Tá legal. Vamos para a próxima pessoa, para a gente não se passar muito no tempo, que hoje estou ficando meio preocupada com começar a falar rápido. Pode ser, Paula? Pode. Então, vamos. As colegas falaram de ex-namorado, ex-amiga, mas eu vou falar da minha mãe, que é uma pessoa que eu gosto muito, querendo ou não, é minha mãe, mas ela tem algumas coisas assim que me incomodam um pouquinho. Ela tem uma dificuldade em mudar, por exemplo. Trocar de emprego, trocar de lugar, trocar de pensamento. Ela não consegue fazer isso. Ela sempre acha que ela tá certa. Se eu vou criticar ou discordar dela de alguma coisa, eu tô brigando com ela, eu tô errada, ela tá certa. Ela gasta muito. Ela chega assim a ser compulsiva muitas vezes por gastar É a dinheiro. minha tia. Uhum. Ela tem relacionamentos novos, até porque ela trabalha no comércio, mas ela não consegue levar adiante. Por exemplo, ela não consegue ter uma amizade com pessoas novas que ela não conheça muito bem. Então, ela tem uma dificuldade, assim, para daqui a pouco confiar até nas pessoas. E ela sempre acha um ponto negativo. Por exemplo, fomos viajar para tal lugar. Mas a viagem não estava legal por isso, por aquilo. Por mais que a viagem tenha sido tudo certo, mas tinha alguma coisa que não estava legal. E era isso. Eu vou pedir para vocês anotarem na história da Paula a negatividade. A gente vai pegar assim, vamos pegando algumas palavras interessantes que podem nos ajudar a fazer um raciocínio, tá? E ela. Como dificulta os ambientes quando a gente tem a negatividade na gente? Sim.
E eu não sei se vocês acreditam ou não acreditam, mas enfim, ela é de Virgem. E as pessoas de Virgem, elas têm esse ponto mais exaltado. A minha mãe era de Virgem. Ai, gente, eu também sou de Virgem. Por isso que eu não vou falar mais nada. Não, tô brincando. A questão do signo, ela... Cada um acredita ou não, mas eu sempre acredito que tem alguma característicazinha que acaba dando uma conectada, assim, no pessoal. E o signo de Virgem, ele é muito crítico, né? De acordo com o meu namorado, sim. Isso é uma realidade. E ser filha de alguém muito crítico, tem horas que dá umas machucadinhas, sabe? Tá bom. Todos os signos são bons, né? Se a gente tivesse só um tipo, vamos para o mundo, né? Meu Deus do céu, ia ficar muito chato. E são pontos fortes e fracos, negativos e positivos. Então tem que ter um equilíbrio ali no meio. O que eu amo do signo de Virgem é que é um signo que, quando gosta, gente, mata pela pessoa. Assim. É uma entrega total, né? É verdade, prof. Isso eu tenho que concordar. É muito lindo de ver. A minha mãe, meu Deus do céu. E não é todo mundo. É um signo bem seletivozinho. Sim, muito seletivo mesmo. Larissa Silva, pode ser? Claro. Bora. Tá, a pessoa de quem eu vou falar é a Vanessa Cristina, vulgo minha irmã. Adorei o vulgo. E a gente não se bate de jeito nenhum. E tem, entre essas características que eu vou falar aqui, tem inúmeras. Mas as que eu mais destaco, assim, é que ela é uma pessoa muito individualista. Ela só pensa nela, tipo, se tem tal situação, se tá bom pra ela, se convém a ela, tipo, tá ótimo, foda-se os outros. Ela é uma pessoa muito cabeça dura, tipo, é o pensamento dela que importa, é isso dali e deu, entendeu? E ela vai discutir contigo, vai bater de frente contigo até ela fazer tu mudar de opinião. Aí a outra característica é que ela é uma pessoa também muito grossa, muito grossa. Tem pessoas que falam, ela tem uma personalidade muito forte. Não, ela é grossa. Ela não tem a personalidade forte, ela é grossa mesmo, assim, sabe? E uma outra também que eu acho, assim, que ela poderia mudar, mas não vai mudar, né? Ela é uma pessoa muito influenciável. O que o marido dela falar é isso dali, é o marido dela na terra e Deus no céu. O que ele fala é aquilo ali e deu, entendeu? Ela é uma pessoa muito influenciável. Tipo, meu marido falou isso, eu vou dizer amém. Então, são essas características, entre outras, que eu poderia ficar aqui até amanhã falando, que me incomodam muito, assim. Tanto que a gente não tem um relacionamento muito bom, eu e ela. Tipo, é só... A gente fala o básico do básico. É oi, tchau e tudo bem, e é isso. Que idade ela tem, Larissa? 30 e alguma coisa. Eu não sei nem a idade dela. Como eu me interesso tá se distanciando, muito, né? Eu não sei, mas é 30 e alguma coisa, Sora. Eu vou trazer uma coisa que tu trouxe para vocês entenderem e tentem colocar isso no ambiente de trabalho para vocês verem como isso é geral, assim. Egoísmo. Qualquer pessoa que a gente sente uma relação egoísta muito forte, como isso dificulta e afasta, né? Sim. Para mim, o egoísmo, ele é quase que o antagonismo, assim, direto de empatia. Uma pessoa que não se coloca no lugar do outro, ela é muito egoísta e isso dificulta muito as relações dentro de qualquer ambiente. Aqui a gente está falando de casa, porque eu fiz esse exercício assim, depois eu vou explicar por quê. Mas isso a gente leva para o ambiente de trabalho, isso dificulta bastante. Uma pessoa muito focada no que ela precisa, no que ela quer, no que ela, isso traz dificuldades, né? Fecha, Larissa, com o que tu trouxe. Bem isso.
resumindo um pouquinho, né, do que trouxe, mas só para a gente fazer algumas ligações que depois a gente vai fazer uma amarração disso, do que a gente, da atividade que a gente está fazendo. Bruna, Viviane, pode ser? Pode ser sim. Eu estou vendo aqui que a gente está passando um pouquinho do tempo. Vocês se importam da gente ir até 8h45? Por mim, tudo bem. Tranquilo. Pode ser? Pode ser. Então tá. Bruna, então, o que tu me conta de quem aí? A pessoa seria uma tia minha. Tá. Ela tem eu vou falar dois, assim, que são os mais específicos que ela tem, assim, que meu Deus, irrita muitas vezes. Ela tem, como é que explicar? Ela tem muito problema com relacionamento. E em um certo momento ela tá super bem com todo mundo. Uhum. E do nada, exatamente do nada, ela desaparece. Age como se estivesse de mal contigo, some como se tivesse feito alguma coisa, tu realmente não sabe o que aconteceu. Apenas desaparece. E depois de alguns dias, algumas semanas, volta de novo. É algo extremamente estranho. Não sei explicar isso até hoje. É algo, talvez, seja... Eu não sei explicar o que seja isso, pra ser sincera. Ela é taurina? Agora não sei. Não me lembro agora qual signo. Mas é um negócio muito estranho. E é sempre. Não sempre. E um outro que eu acho, assim, é responsabilidade. Responsabilidade com coisas combinadas. Tipo, vamos marcar um churrasco tal dia, pra tal momento, tal coisa, ocasião. Se deixar, esquece. Se tu não perguntar, não lembra mais. Ou na responsabilidade de tu emprestar algo, a pessoa simplesmente consome, quebra, ou, sei lá, vende. Uma coisa extremamente estranha. Esses são os dois pontos mais específicos, assim, que eu tenho para falar. É forte, né? Difícil. É uma pessoa difícil, né? Difícil de se relacionar. Em outros pontos, assim, não tem muitas qualidades, né? Mas sim, esses são dois bem específicos delas em si. Camila, pode ser? Pode sim. Então vamos. Bom, eu peguei a minha irmã também. Amo de paixão, mas nosso santo não se bate. A minha irmã é muito turrona. Ela é muito brava, muito irritada. Extremamente. E ela também é extremamente puxa-saco no serviço dela. É demais, muito puxa-saco, muito boba-ovo. Ela tem um alto eco muito forte também. Nossa, demais. Ela é extremamente reclamona. Reclama. Se bem que eu também sou. E é muito desconfiada. Eu de paixão, mas a gente não. Ela lá eu. É uma de paixão, mas com distância, porque não tem afinidade, né? Dependente de. Isso aí, Camila. É água. Às vezes a gente acha que dentro de relação familiar, assim, de mãe, pai, tia, etc., a gente tem que amar e viver e tolerar, né? Só que se não tem afinidade, falta tempo, às vezes, para a gente dar atenção para todo mundo, né? Exatamente. Tá. Então vamos seguir, que eu tô meio preocupada com o tempo. Caroline, a que falta. Bora lá? Pode ser? Bora. Eu escolhi a minha irmã também, a Aline. Me identifiquei muito com a Camila e com a Larissa, porque também tem um relacionamento meio difícil com a minha irmã. É o mesmo nível que a gente se ama, a gente não se suporta. Eu trouxe aí, então, como características, né? Desorganização. A Aline é muito desorganizada e bagunceira. Ela é muito inflexível. É aquilo que ela sabe, o que ela pensa tá certo. Ela é do tipo de pessoa que ela vai te apontar o dedo, ela vai tentar te influenciar, ela vai te corrigir, mas ela não aceita que falem nada para ela. Ela simplesmente não aceita.
ela é uma pessoa muito consumista. Ela gasta tudo que pode, não pode, e depois tá correndo atrás do prejuízo. Eu trouxe também que eu considero ela uma pessoa um pouco irresponsável. É o que mais me deixava louca nela. Há pouco tempo ela estava fazendo uma outra graduação e simplesmente, tinha prova ontem, eu nem vi. Ou então, fiquei sabendo que tinha que entregar trabalho semana passada, não fiz. Então isso me deixava louca com ela. E ela é uma pessoa muito controladora. Esqueci de falar isso, Camila. Não, Carolina. Ela é essa. Controladora. Eu vou anotar isso. Eu vou anotar e eu vou trazer uns perfis para vocês entenderem. É difícil, né? Aqui em casa a gente chamava ela até de xerife, achando que ela queria controlar. Quer ter o domínio na mão, né? Todo mundo junto. Andando no exército da pessoa controladora. Por que eu fiz essa atividade assim? Deixa eu só fazer um fechamento para vocês entenderem, que daí eu vou para o próximo tópico rapidinho. Quando a gente está definindo pontos fortes, flui. E isso funciona quando a gente está fazendo para a empresa ou quando está fazendo para a gente, tá? Quando a gente está fazendo ponto fraco, as fragilidades, muitas vezes dá uma travada, assim. A gente tem até medo de apontar a característica negativa. Parece que dá alguns bloqueios, assim. E se eu disser esse ponto fraco, como eu vou ser julgada dentro da empresa? Então, muitas vezes, alguns pontos fracos, nem todo mundo escreve isso e registra. Só que quando a gente não registra o ponto fraco da empresa, alguma coisa que é muito evidente, por isso que se faz com mais de uma pessoa, porque quando tem mais de uma pessoa dizendo aquilo ali, não é tu falando aquela informação. Aquilo ali é resultado de um grupo. E ponto fraco e ponto forte não é para ser fator de promoção ou de demissão de uma pessoa, entende? As empresas precisam ser profissionais e avaliar que aquilo ali precisa ser revisto ou, né, é uma característica que vai ser considerada dentro do todo da empresa. E muitas vezes é importante que a mesma quantidade de ponto forte a gente tenha de ponto fraco. Então, eu levantei 10, eu vou procurar 10, nem que eu tenha que escrafunchar 10. Às vezes, dentro do mesmo ponto forte, ele pode resultar num ponto fraco se olhar de outra perspectiva, tá? Então, quando a gente for fazer o plano de marketing de uma empresa, lembrem disso. Ponto forte, vocês podem ver, ponto forte, vocês trouxeram 5 de si muito tranquilamente. Eu procurei não colocar pontos fracos da gente, porque eu acho mais incômodo expor isso. O que é uma característica negativa minha? Eu não gosto muito de me expor nisso, então eu preferi botar de uma outra perspectiva. Falem de algum parente, e mesmo assim, vocês não trouxeram a mesma quantidade de pontos fortes. Mesmo não sendo da própria pessoa, teve gente que trouxe 2, 3, 4. Entende? Quando a gente faz isso numa empresa, isso também acontece, isso é muito comum. Aí eu fiz exercício e realmente se comprovou para a gente conseguir entender que assim como a gente faz uma avaliação nossa, a gente faz a avaliação das pessoas, a gente faz a avaliação das empresas, e isso precisa estar dentro do planejamento de marketing, o resultado da empresa. Gostaram do exercício, gente? Conseguiram? Ficou fácil de conceituar, assim, e conseguir aplicar? Sim, bem claro. Então, tá bom. Por que eu tô falando tanto da gente também, tá? Depois, na próxima aula, eu vou trazer a questão de oportunidades e ameaças, que é a visão externa. Mas lembrem que quando a gente está falando de marketing, a gente também fala de marketing pessoal. Marketing pessoal é um conjunto de técnicas, são estratégias que a gente faz voltadas para uma pessoa. A formação de uma imagem. Todo mundo forma uma imagem, todo mundo tem uma imagem, seja como mãe, como pai, como filho, como
E aí a gente coloca. E isso a gente levando para o ambiente profissional, a gente está falando de várias marcas, várias pessoas. Marketing pessoal é extremamente importante de ser lembrado e pensado. Eu vou trazer mais resultados se... Aí pontua e mapeia. Se eu estiver no Instagram, se eu estiver no Facebook, se eu estiver... E aí um planejamento estratégico, um planejamento de marketing para a gente também é importante. E isso ajuda muito nos resultados de vendas, nos resultados. Cada um no seu setor precisa entender que a gente forma uma imagem diariamente, constantemente, conforme a gente está dentro do ambiente de trabalho. Eu, tu, cada uma de nós somos uma marca. Lembre que tu é uma marca. Quando a gente fala de vestimenta, de roupa, de postura, de atitude, de vocabulário, de palavras, de conhecimentos, estudos, hábitos, rotinas, talentos, a gente está falando de uma marca individual e que a gente traduz, então, dentro, coloca isso dentro de um guarda-chuva chamado marketing pessoal. Eu quero ser, e aí tu define qual é o teu objetivo como profissional, tá? Eu, no meu objetivo profissional, eu quero determinada coisa. O que esse cargo, essa posição precisa para eu conseguir chegar nisso? Então, eu defino o que eu quero ser e eu vou caminhando para fazer aquilo ali. Se eu quero uma posição executiva, eu tenho que me vestir de uma forma executiva. Se eu quero ser designer de produto, eu preciso ser mais radical, mais leve, eu não preciso trabalhar de salto. Se eu estou... A roupa, a vestimenta, ela tem que estar coerente com o que eu quero transmitir dessa minha marca. Se eu estou num ambiente que não é para mim e eu preciso chorar para botar uma roupa, porque aquilo ali não está coerente comigo, traço um objetivo profissional onde eu vou trabalhar no ambiente que a minha roupa seja como eu vou estar adequada para o que eu estou desempenhando. A minha postura, o meu linguajar, o meu vocabulário. Tem pessoas que são muito formais, muito formais. Aí essa pessoa não pode trabalhar no ambiente esportivo, por exemplo. Então, tudo tem a ver com uma marca, com uma identificação, com o marketing pessoal que eu quero. Sempre conhecimento e estudo relacionado ao que eu quero para mim profissionalmente, ao que eu almejo como objetivo. Se o meu objetivo é ser dona de casa, não tem problema. Eu vou estar adequada àquilo ali. Por que ter conhecimento e ter estudo? Para não ficar naquela coisa, estou aí, cada um faz o que quiser, pode me conduzir. Quem é que falou que tem uma irmã que... o marido faz e define o que a pessoa quer? Isso? Que o marido é que define o que ela quer fazer. Eu, Sora. A Larissa Silva, né? É isso, é tu não ser manipulada. O conhecimento e estudo te abre porta para isso. Então, mesmo sendo dona de casa, é importante ter estudo, é importante ler, é importante ter algum tipo de cultura para não ser manipulado, não ser uma marionetezinha. E os meus hábitos, as minhas rotinas, eu preciso criar dentro do que eu quero como uma